Vamos dar início a mais um podcast da Papelaria Pod. O meu nome é Susana Pedrosa, sou consultora de papelaria há mais de 20 anos e trago-vos um bocadinho daquilo que se passa por trás dos bastidores. Vamos ver o que é que hoje este programa nos reserva. Bem-vindo ao primeiro podcast de papelaria em Portugal, que vai levar-te numa viagem a este mundo maravilhoso, onde se passa da ideia à ação. Eu sou a Susana Pedrosa, consultora de papelaria há mais de 20 anos e trago-te quinzenalmente às quintas-feiras histórias, entrevistas e informações sobre este tema. Então, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com a Mena Galvão. A Mena é uma pessoa encantadora, mas também nos traz aqui uma história muito interessante. Além de que a vida profissional dela é cheia de aventuras e de mistérios também. Vamos conhecer um bocadinho melhor a Mena. Olá, Mena. Olá, bom dia. É um gosto enorme ter-te aqui, porque tu sabes que eu sou tua fã. Admiro muito o teu trabalho, admiro muito o que tu fazes. Obrigada pelo convite, pelo desafio para estar aqui. É um prazer meu também. A Mena vai explicar melhor, ou vai explicar aquilo que faz. De certeza que ela tem muitas histórias para contar, porque ela trabalha com pessoas. Mena, então explica-nos, na maneira do possível, o que é que tu fazes? Portanto, a minha especialidade é em counseling. Eu trabalho com pessoas, como dizes, trabalho com o mesmo tipo de situações que a psicoterapia e a psiquiatria. A grande diferença é o tipo de abordagem. Portanto, eu não fico a analisar o counseling, não fica a analisar o problema, em vez disso, dá ferramentas para o resolver. Portanto, no fundo, eu treino os meus clientes a resolverem os seus problemas, seja um problema emocional, como depressão ou burnout, ou problemas de relacionamentos, conflitos, bullying. Eu sempre dou às pessoas as ferramentas, as estratégias e treino, acompanho até o problema estar resolvido. E nessa tua atividade profissional, de certeza que te aparecem sempre situações complicadas. As pessoas vão ter contigo quando, Sim. muito provavelmente, já não conseguem resolver sozinhas o problema e estão. De que forma é que o counseling pode ajudar mais do que as vias mais tradicionais, como a psicologia e a psiquiatria? No counseling nós não seguimos uma escola, principalmente uma escola que tenha décadas de existência. No counseling é suposto estarmos sempre a inventar novas estratégias, novas ferramentas. E muitas vezes com clientes, como dizes, com situações muito graves, muito complicadas, às vezes situações clínicas com prognóstico muito reservado, que as pessoas vêm ter comigo porque, ok, já não há nada a fazer, então vamos experimentar mais uma coisa. E aí muitas vezes quando as coisas não avançam, é preciso inventar algo novo, é preciso inventar alguma estratégia, começar a perceber uma frestazinha onde podemos começar a colocar o pé e começar a abrir uma janela de mudança na vida daquela pessoa. E tu consegues, na maioria das vezes, consegues ajudar muito essas pessoas. Eu conheço alguns casos, sei que eu estou a puxar pela Mena, mas ela não se quer revelar muito. Eu conheço alguns casos que a Mena tem ajudado, não em particular, mas porque a Mena também tem um podcast. Como é que se chama o teu podcast, Mena? Há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Eu acompanho este podcast e eu devoro estes podcasts da Mena. Tem-me ajudado imenso também, porque todos nós nos conseguimos identificar com os problemas que a Mena traz. Há sempre qualquer coisa que nos liga ao tema que tu trazes, Mena, e eu tenho conseguido muitas vezes parar para pensar em algumas situações que acontecem no dia a dia e encontrar saídas e soluções só com o teu podcast. Agora, imagina quando as pessoas têm problemas e vão mesmo ter contigo. Tu tens um caso muito engraçado. Nós já passamos um bocadinho àquilo que te traz aqui, que é o mindfulness para crianças. Vou só dar aqui um teaserzinho daquilo que nós vamos falar a seguir, mas há um caso muito interessante de um gestor que tinha uma péssima relação com os colegas, mas que foi encostado à parede pelas FIAs a dizer, olha, tu ou resolves esta situação e vais ter com a Mena, ou então não tens futuro nesta empresa. Tu queres, assim, muito resumidamente, porque essa história é mesmo muito engraçada. Sim, sem entrar em confidencialidade, Claro, certamente. obviamente. Mas era um gestor que já estava a pisar a linha há bastante tempo.
Ele fazia isso pela excelência do trabalho dele. Ele era excelente para a empresa, portanto a empresa queria mantê-lo, mas o custo era muito alto, porque ele às vezes trazia Era tóxico. embaraços, era muito complicado. E a chefe dele conhecia-me, conhecia o meu trabalho, e às tantas essa foi a última mensagem para ele: ou vais para a MENA ou vais para a rua, por justa causa, porque no momento havia justa causa, ele podia ter sido despedido sem nada. Então ele veio com aquele ar de: eu estou aqui porque fui obrigado, mas eu não vou fazer nada, não, senhor. Tu tiveste que desconstruir isso, não é? Tiveste que desarmá-lo, não é? Olha, umas semanas depois, ele chegou ao pé de mim a dizer que lhe tinha dado um gozo do caneco, porque naquele trânsito, sabes, onde ele era sempre o esperto, onde ele passava à frente de todos, onde ele apitava, onde ele fazia aquelas coisas todas que a gente vê fazer, ele viu uns parvos a fazer isso e ele estava ali na maior, Controladíssimo. controladíssimo, a olhar para eles a pensar: vocês têm algum problema? E acho que foi aí que lhe caiu a ficha de que ele não estava a ser um sonso, ele estava a conseguir gerir as suas emoções. Lá, porque nos carregam no botão, não temos de deixar saltar a tampa. Nós podemos decidir: não é preciso saltar a tampa, posso lidar com a situação de outra forma. E o que tu fazes, e fazes mesmo muito bem, é precisamente pôr as pessoas no controle. Sim, sim. Principalmente, e no caso desse gestor, ele devia de ser um homem bastante controlador, já de personalidade base, não é? E quando ele percebeu que até isso ele podia controlar, e isso tu jogaste muito bem, então ele ainda se sentiu mais poderoso e conseguiu. E acho que hoje ele está perfeitamente. Sim. Já lhe deste alta. Sim, sim. Já lhe deste alta, Sim, portanto. sim. E ele não perdeu o emprego. Não, e está a fazer outras coisas que na altura não fazia. Sim, eu vou-vos contar uma pequena história que se passou agora mesmo comigo e com a Mena. A Mena entrou aqui na papelaria, eu estava aqui a arrumar as coisas para fazer o nosso podcast e a arrumar aqui o nosso cenário, e a Mena olhou para mim e disse: o que é que se passa contigo? Está tudo bem? Olha, não, Mena, eu tenho fibromialgia, quem não sabe passa a saber. Eu tenho fibromialgia há 20 anos. Ela estava controlada e desde há 2 meses para cá que eu tive uma reincidência muito grave mesmo, e não tenho estado a conseguir gerir isto, porque a dor controla-me e depois eu fico desconcentrada e depois fico irritada porque não faço tudo o que quero. Depois, isto é uma roda viva, e a Mena já me esteve aqui a dar uns tópicos que eu resisti imenso, porque eu não queria nada que ela me desse estes tópicos, porque depois a doença alimenta-nos e nós alimentamos a doença, não é, Mena? E ela percebeu perfeitamente onde é que tinha que tocar, assim, em 2 minutos. Portanto, eu já ganhei uma consulta. Obrigada, já ganhei uma consulta só de a ter convidado. Porque, e depois é assim, Mena, tu és mesmo muito generosa. Às vezes obrigada. até demais, porque Porque às vezes é tão simples. porque às vezes é tão Às vezes para é só ti. mexer uma coisinha E tu e não a controlas situação isso. muda. Tu não controlas isso. Mas é isso que também te torna uma pessoa especial. E por falar em generosidade, o que nos traz aqui é um audiobook que a Mena lançou e que eu ajudei também aqui a esquematizar, e que também está à venda aqui na nossa loja, na papelaria Jolai. Por enquanto ainda não está na loja online, mas se estiverem interessados, mandem-me mensagem, que é o audiobook, que é o Mindfulness para crianças. É assim, não é, Mena? É um curso É um curso para ensinar as crianças a usar o mindfulness. E porquê é que te surgiu esta ideia? O que é que está por trás deste mindfulness para crianças? E porquê para crianças? Porque eu uso bastante o mindfulness no meu trabalho. Eu trabalho muito a nível da neuroplasticidade, a nível do cérebro. É no cérebro que temos que criar mudança. E os cérebros hoje em dia andam demasiado deslocados e acelerados e etc. É muito difícil fazer alguma coisa com aquilo. Então, primeiro tem de se pôr o cérebro em condições. Tem de se conseguir desacelerar o cérebro, torná-lo mais eficaz, mais focado e trabalhar também o bem-estar. A produção de hormonas boas, etc, etc. E eu pratico isso na minha vida. Aquilo que eu ensino aos meus clientes, eu pratico a produção de serotonina, de dopamina, de endorfinas. Bom, e muitas vezes eu não trabalho com crianças,
O counseling usa ferramentas que as pessoas vão estar a pôr a uso ao longo do seu dia a dia, portanto, é preciso ser uma pessoa com um mínimo de maturidade e que esteja mentalmente a funcionar bem para ir embora, porque o trabalho é feito fora das sessões. Quando o problema é em crianças, eu trabalho com os pais. Eu ensino aos pais ferramentas para lidar com hiperatividade, com falta de atenção, com problemas de alimentação, birras, sono, etc, etc. E o mindfulness é sempre uma das ferramentas que eu uso. E eu ensino os pais a praticar determinados exercícios de mindfulness que vão ajudar as crianças. Para além disso, às vezes com os meus netos pequeninos, eu vou praticando mindfulness, vou fazendo alguns exercícios de mindfulness com eles e vejo que é muito fácil. Até o de 2 anos, ele consegue fazer, consegue superar e acha imensa piada. E aí eu decidi pôr isto em kit, porque aí as pessoas podem levar e praticar em casa. E também porque hoje em dia há cada vez mais escolas a ter mindfulness, a ter meditações, a ter esse tipo de abordagens dentro da escola. E eu vejo muitos pais a resistir a isso, em muitas escolas sem grande poder para resistir, porque aquilo é feito e pronto. Noutras escolas que os pais podem optar, tentam que os filhos não participem porque acham que é sempre abordagens muito esotéricas. O mindfulness não tem de ser esotérico. O mindfulness que eu pratico não é. Eu acredito que nós podemos usar uma abordagem neutra, simplesmente para usar os benefícios do mindfulness sem estar a ligá-lo a outro tipo de correntes ou filosofias. E essa é a minha abordagem. Portanto, é uma forma dos pais levarem para casa um curso em que os pais fazem parte, em que os pais fazem os exercícios com os filhos. E o objetivo não é tipo uma app que a pessoa está a ouvir e a fazer a meditação. Não, o meu objetivo é sempre trabalhar a autonomia dos meus clientes, mesmo com o Audio Kit. É treinar os miúdos, portanto serão os pais a treiná-los com a orientação do Audio Kit a conseguirem usar estas ferramentas quando precisam. Se estão na escola, vão ter um teste, estão estressados, estão cansados, estão angustiados, estão não sei o quê, eles conseguem usar uma ferramenta para lidar com aquela emoção. Um coleguinha tratou-os mal, eles conseguem usar, eles conseguem perceber qual é a ferramenta, o que é que eu posso fazer neste momento. Isso é o objetivo. Portanto, incluir os pais neste processo, nos benefícios do mindfulness e dar autonomia aos filhos desde pequeninos. Também ajuda a potenciar as qualidades das crianças, por forma a que até tenham melhores resultados escolares, mais interação social, a que as próprias crianças sejam mais felizes. Sim, sim. Porque o objetivo final é que as crianças estejam mais adaptadas ao meio envolvente, mas essa adaptação vem de dentro para fora. Vem de dentro, sim, sim. E este curso foi muito construído com base no trabalho que eu tenho feito com pais e ver as dificuldades. Portanto, no fim deste curso, o último capítulo, trabalha as áreas de autoaceitação, autoconfiança, autoidentidade, que eu vejo tanta confusão hoje em dia nas crianças, as pessoas põem isso tudo no saco da autoestima. Eu não sei se há tanta baixa autoestima, mas pronto. Mas é muito a autoimagem, a noção que têm de si próprio, a noção que têm da sua identidade, das suas capacidades, que está muito distorcida. E eu trabalho isso com os pais e com as crianças no último capítulo do Audio Kit. De certa maneira, ajudas a que se faça uma autorreflexão. Sim. E as crianças Sim. podem perfeitamente fazer isso, porque Sim. têm os instrumentos necessários. Isto é um audio kit, um curso para crianças a partir dos 3 anos, mas pode ir até que idade? Sim, não tem limite de idade. A minha linguagem é adaptada de maneira a que miúdos pequeninos percebam. Como eu disse, o meu neto de 2 anos faz, ele consegue perceber e consegue fazer, portanto aí eu pus a partir dos 3 anos. Mas não tenho, eu tenho pré-adolescentes a fazer este trabalho e aliás, no meu podcast
está o testemunho de uma família, uma mãe e duas meninas, as duas são pré-adolescentes. E fizeram o teu... E estão a fazer? fizeram, estão a usar, elas têm o kit e estão a usar, e ambas referem que ambas são extremamente aceleradas, hiperativas, energéticas, e como as ferramentas as ajudam a focar e a acalmar e a serem mais eficazes no que fazem. A atingir mais depressa e melhor os objetivos. Eu estou deserta para fazer isto com a minha filha, com a Diana, e de certeza que vai ser fantástico, mas eu também acabei de receber o meu audio kit, portanto ainda não tive a oportunidade, mas eu depois posso partilhar convosco aquilo que eu senti também quando fizer isto com a Diana. Mena, e já falaste que tens esse testemunho de que isto funcionou para essa mãe com as duas filhas. E que outros feedbacks é que tu tens tido em relação a este audio kit? De certeza porque tu já trabalhas isto há muito tempo, que outras situações é que tu tens ajudado com o audio kit? Tens noção disso? Eu vou tendo algum feedback, portanto este curso é muito recente ainda. Já vou tendo algum feedback, é muito interessante. Há miúdos que vão dando sugestões, que é interessantíssimo, ou que dizem que usam as ferramentas noutro tipo de situações, e a ideia é essa. Tive, por exemplo, há dias um miúdo pequenino que sugeriu que a música no final fosse mais longa, porque ele gosta muito da música, do jingle, que é o mesmo que eu uso no podcast. Então os miúdos eles conseguem fazer parte, eles conseguem integrar-se e assumir isto como uma coisa, não é uma chatice que eles são obrigados a fazer. Aliás, não é para fazer o curso de seguida, é para ir fazendo, para ir praticando, para voltar a fazer o que já fizeram e para continuar a praticar as ferramentas. E rapidamente os miúdos vão percebendo o lucro que têm e o benefício que têm. Isto é um curso para quem? Para que tipo de situações? Para toda a gente, para os humanos. Aliás, eu digo respira a minha gata. Não são só humanos, pelos vistos. Mas se calhar a tua gata é um bocadinho... Já é bebê ainda. Pronto. Mas, sim, eu tenho, por exemplo, uma família que tem dois miúdos, dois rapazes pequenitos, e que são extremamente energéticos e que enlouquecem os pais. E o investimento dos pais era que eles sossegassem minimamente. E aqui eles acabaram por perceber a importância de considerar tempos diferentes, o tempo de gastar energia e o tempo de aquietar. Então, neste momento, já não estão só a aquietar os miúdos podem aquietar a fazer alguma coisa agradável, e noutros momentos podem gastar energia, correr, jogar à bola, jogar à apanhada, o que quiserem. Desarrumar o quarto. Arrumar o quarto. Isso. fazer aquilo que lhes dá. Isso. Ou seja, libertar a explosão de energia que eles têm dentro deles, para depois... Gerir. Nunca em termos de anarquia, porque a anarquia não funciona. Foi tentada muitas vezes. Não há nenhum país que a esteja a usar, porque ela não funciona. Tem que haver regras? O nosso cérebro foi criado com estrutura, e o das crianças também. Mas quando os pais percebem a estrutura do cérebro dos filhos, fica muito mais fácil interagir. Até porque o não faças e esse tipo de feedback acaba por criar maior tensão, maior pressão, que vai extravasar de alguma forma, normalmente no disparate. E o cérebro percebe melhor quando se diz... come na mesa, do que não comas à frente da televisão. O não comas à frente da televisão não é eficaz. Não é eficaz. O anda a comer connosco à mesa funciona melhor. Mas e tornar isso gostoso. E tornar isso agradável. E falar, esta alface está saborosa, estes tomates, o tempero. Em vez de como os vegetais porque fazem-te bem. Eu quero lá saber como façam bem. Eu não gosto. É um bocadinho Tem que haver outra motivação para isso. Sim. Eu acho que este curso, pelo que me estás a dizer, até aos adultos ajuda. Sim. Porquê? Porque ajuda-nos a aceitar as crianças que temos, porque isto é para trabalhar entre pais e crianças, mas também nos faz fazer uma reflexão de nós como pais. O que é que me tens a dizer em relação a isso? Que ele também, ao trabalhar a relação
dos pais com as crianças também ajuda os pais a encontrarem as respostas em si mesmos, porque as respostas estão dentro de nós, na maioria das Sim, vezes. e reduz o desgaste, reduz o cansaço, a energia que a maioria das famílias, que é uma energia tremenda, gasta todos os dias a tentar funcionar. A hora de sair para a escola, a hora de chegar a casa, é de loucos. Eu já passei por isso um bocadinho. E aí aprendi a começar a usar ferramentas para não enlouquecermos todos em casa. Mas o desgaste que é o fim do dia, o princípio do dia também, mas acaba, pronto. E muitas vezes os pais ficam com aquela dor no coração, aquele vazio, quando a porta da escola finalmente se fecha e eles se veem livres da criança, aí fica a angústia. Isto É quase podia um ter sentimento de ficado, culpa. podia É? ter sido um bocadinho melhor. Mas o fim do dia prolonga-se. Pode-se prolongar Há muita por culpa nesta horas. sociedade, Há não há, muita Mena? culpa, sim, sim. Isso é cultural. Nós vivemos numa sociedade de culpa. A culpa não motiva a mudança. O eu perceber que posso ser mais eficaz, posso ser mais generosa, posso fazer melhor, posso tratar melhor o outro, isso ajuda-me a melhorar. Mas sem Eu culpa. sentir-me culpada, é o que eu fiz aos meus filhos, não ajuda a melhorar, porque eu gasto a energia a sentir-me culpada e aí estou a produzir cortisol, imenso cortisol, que vai criar, agravar fibromialgia e ansiedade e tudo mais. Pronto. Porque as coisas estão todas ligadas. Acabámos de perceber que eu carrego muita culpa. Não é isso. Aqui Não é ouvi- uma aqui- indireta. Não, claro, ao menos, eu sei, mas é verdade. Mas existe em nós, sim. Eu tenho noção. E agora falando mesmo diretamente sobre a minha fibromialgia, a culpa de eu não conseguir fazer tudo o que me proponho fazer porque tenho dores e estou incapacitada disso. E faz todo o sentido. Aumenta o cortisol Aumenta. e isso não é Reduz as hormonas boas, Reduz as hormonas. que servem como analgésicos para a dor. Então, vamos reduzindo os analgésicos naturais que o nosso corpo produz. Mano, então este audiobook é imprescindível para toda a gente que tem filhos. Eu Eu diria que sim. que de forma indireta também facilita os professores, porque eu aqui há tempos, uma amiga minha, que não é portuguesa, ao se aperceber um pouco do que funciona nas escolas em Portugal, ela perguntou-me, como é que uma pessoa aqui quer ser professora? Eu disse, pois, boa pergunta. Verdade. Mas de forma indireta acaba por facilitar a vida dos professores, porque com crianças mais estabilizadas, que conseguem fazer uma gestão de si própria, não é controladas, é geridas, é muito diferente. Nós controlamos e a coisa foge. Se nós ensinamos a gerir, estamos a gerir, as coisas estão a fluir. Portanto, os professores acabam por ter muito menos trabalho. E eles podem praticar isto em Eles sala de podem aula? praticar, sim. Aliás, é uma sugestão do curso, pode-se praticar, a pessoa pode praticar com um pequeno grupo. Por exemplo, na festa de anos do filho, ou se vão amiguinhos lá à casa, pode praticar um dos exercícios que escolha, ou eventualmente até numa sala de aula. Porque tu dás treinos, ou seja, que é uma coisa que a Mena faz. A Mena não prescreve nada a não ser treinos. São treinos. E os químicos que eu prescrevo são bioquímicos que a pessoa produz, são hormonas que a pessoa treina a produzir. E esses treinos produzem essas hormonas que vão alinhando o caminho da pessoa para a cura. É verdade. E as crianças precisam muito dessa bengala, não é, Mena? E agora que estamos a falar dos professores, estou-me a lembrar de uma cliente minha de há muitos anos atrás, antes de eu pensar em podcast e etc., que veio até mim por burnout, ela era professora, e às tantas, portanto, nas férias do verão, às tantas, no início do ano letivo, ela decidiu já começar a trabalhar, eu apoiei, trabalhei esse reinício de aulas e treinámos muito as estratégias dela fazer com os miúdos. Portanto, cada aula começava com 3 ou 4 minutos de foco, de aquietamento, de bem-estar, e aí a aula fluía. Isso, ainda bem que tocas nesse assunto, porque na minha vida de estudante eu tive um professor de matemática que praticava sempre 5 minutos de yoga. Aliás, ele é conhecido aqui na zona pelo professor de yoga, que é o professor Fernando, que tenho uma estima enorme. E ele começava sempre com 5 minutos de yoga, mas que também podem ser de mindfulness. Isto, na altura, ele era praticante e ainda é. E esses 5 minutos
fazia com que nós depois absorvêssemos a matéria muito melhor, a turma toda muito sossegada, porque toda a gente sabe que na matemática nós temos que praticar muito, mas também temos que estar super, com a cabeça muito limpa para conseguirmos também absorver esses ensinamentos, porque não é fácil, não é? E a mim, ele fez-me começar a gostar da matemática, perceber, acho que até acabei por ter uma boa nota e tudo, que eu não tinha, e com o professor Fernando eu consegui, e eu acho, não é, ele era um excelente professor, isso ninguém lhe tira esse mérito, mas aqueles 5 minutos de yoga antes, de concentração, e em que tu limpas a cabeça, limpas a mente de fatores externos que te estão ali a impedir de aprender, isso é fantástico, porque se calhar o yoga, se calhar também um bocadinho Usa um pouco o mindfulness, sim. Usa um pouco também estes instrumentos de concentração e do mindfulness. Portanto, isto foi há muitas dezenas, há muitas, mas pronto, há umas dezenas de anos. Foi assim também há muitas, mas pronto. Mas já na altura nós tínhamos a prova de que esses 5 minutos... Sim, faz toda a diferença. Às vezes os professores também andam tanto a correr para dar a matéria que nem param para ver que ganham mais em perder, entre aspas, estes 5 minutos, do que às vezes estar só ali a despejar matéria. Portanto, isto realmente, professores, educadores, pais, até mesmo qualquer pessoa que trabalhe com crianças, dos 3 aos... Eu agora vou pôr aqui dos 3 aos 16, pronto, 16 anos já não são crianças, são adolescentes, mas, e conhecendo eu o trabalho que tu fazes, tenho a certeza que isto é um instrumento valiosíssimo e que se pode encontrar onde, Mena? Onde é que as pessoas podem adquirir este audiobook? Pode-se encontrar aqui, na Papelaria Jolai, no online, quando vocês puserem. Vamos pôr, sim senhora. Pode-se encontrar no site da Lisboa Counseling, no meu site. Aliás, no meu site há artigos e está lá o podcast também sobre imensos temas, dos temas com que eu tenho trabalhado, onde podem ver não só a diversidade, mas o tipo de abordagem que nós fazemos com cada tipo de situação. Esses podcasts são imperdíveis. E são curtinhos. É quase eu acredito em coisa curtinha. São curtinhos, são pequeninos, é verdade. O podcast da Mena é quase tão bom como este nosso. É quase tão bom. Não. Este é melhor porque podem nos ver. Pois, porque o da Mena não se vê, é mesmo, está só nas plataformas de audíveis só, e este não, este a gente consegue ver, pronto, mas é realmente imperdível. Eu sou fã e ouço-os com... Aliás, alguns... Passado uns tempos, a Mena falou sobre este tema, deixa-me cá ouvir outra vez. E vou lá atrás, porque são instrumentos valiosíssimos. Mena, ficou alguma coisa por dizer? Queres deixar alguma mensagem para quem nos ouve? Bom, em cada podcast há sempre uma ferramenta. Portanto, no fim do podcast há sempre qualquer coisa que a pessoa pode ir fazer. Não é uma teoria, não é filosofias, não é as minhas ideias, mas é trabalho para mudança. Há coisas que a pessoa pode ir usar mesmo sem falar comigo. E o nome do podcast é precisamente por isso. Há sempre uma saída, porque eu acredito que, seja qual for a situação, seja qual for o problema, por mais grave que seja, há sempre alguma coisa que podemos fazer. E vejo muitas pessoas que desistiram de si próprias e não têm de. Alguma coisa se pode fazer. Há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Eu espero que tenham gostado. Não deixem de passar pelos podcasts da Mena, passar por lá e ouvir o que a Mena tem, a mensagem dela para o mundo, que é mesmo muito, muito agradável e generosa, e muito generosa. Obrigada. Não deixem de adquirir o audiokit da Mena, seja aqui na Papelaria Jolai, podem entrar em contato comigo, mas também podem ir ao site do Lisboa Counseling e adquirir lá o audiokit sobre mindfulness para crianças. O valor que é entregue neste audiokit é, de certeza, muito maior do que o valor pago. Mena, foi um enorme gosto, um privilégio ter-te aqui. Mais uma vez, sabes que eu te sigo, e obrigada pela tua generosidade e obrigada por teres aceito este desafio, e vamos nos vendo por aí.
Obrigada pelo desafio, obrigada pelo convite, por esta conversa tão agradável. É sempre bom. É sempre Adeus bom. e tenha um excelente dia. Chegámos ao fim de mais um podcast. Obrigada por teres estado desse lado. Se te interessas por este tema, coloca um like, subscreve o nosso canal e não deixes de passar pela paperandartes.pt ou vem à Papelaria Jolai na Malveira para nos conheceres pessoalmente.